de nós. Pai querido, Pai eterno, louvamos o teu nome nesta noite, 1 de agosto de 2024. Iniciamos uma nova matéria para alguns deste curso básico em teologia, as penúltimas ou últimas matérias que estarão realizando, para outros ainda estão em vias de desenvolvimento, de transcurso. Queremos te agradecer, ó Deus, por todo o cuidado, por toda a bondade que tu tens tido para com cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. Estende as tuas mãos sobre estas 15 classes de escatologia bíblica, 5 de cada um de 3 módulos. Teu Santo Espírito possa nos guiar, nos orientar, nos ministrar. Estamos vivendo momentos muito críticos, momentos proféticos, momentos que apontam definitivamente os últimos dias e a gloriosa chegada do Senhor Jesus Cristo, em contrapartida também da terrível manifestação do homem da perdição, o anticristo. Pai, fala-nos, desperta-nos. Como o pastor Jurandir propôs, se é da tua vontade, se o teu espírito agrada, desperta a outros alunos a participarem também dessas classes online. Desperta-os, move-os, Senhor. O crescimento quem dá é o Senhor, não somos nós homens, não temos o poder de trazer crescimento em nenhum lugar que está ocorrendo a tua obra, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Por isso, se é da tua vontade, move os corações, despertando interesse para que se juntem a nós para estudarem a tua santa palavra. Obrigado, é a oração que a ti fazemos, agradecidos no maravilhoso e bendito nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Boa noite, a paz do Senhor a todos, aqueles que eu já saudei, volto a ressaudá-los. Prazer muito grande, uma satisfação enorme estar aqui com cada um de vocês. Damos as bem-vindas, né? Não sei como o pastor Jurandir sugeriu, talvez na próxima aula teremos que dar bem-vindos a vários. Vamos ver, pedimos que Jesus nos surpreenda, né? Sempre assim, a gente está alimentando uma certa expectativa, mas a surpresa quem dá é o nosso Deus. Então, quem sabe, na próxima aula aqui vamos estar com a telinha um pouquinho recheada, né? Para surpresa nossa e para a glória do nosso Deus. Mas, por enquanto, estamos recebendo hoje a nossa irmã do bacharel em teologia, né? Que decidiu estar aqui, né? Para chutar a bola número 2, né? Ela chuta a bola número 1 todas as segundas ali conosco e ela decidiu chutar a bola 2, né? Durante 15 semanas. Eita, irmã Fabiana Moraes, né? Ela é conhecida pela maioria, né? Pelo menos dos irmãos da Strong Tower, mas os que não são da Strong Tower, que a irmã Fabiana, por favor, se manifeste ali. Ao sorriso da irmã Fabiana, vai saltar da tela, não sei por quê, mas tá lá, bum, vai saltar da tela. Deus abençoe a irmã Fabiana, seja muito bem-vinda aqui no grupo do Básico em Teologia, de forma totalmente extraordinária, mas que com certeza vai ser de bênção para nós tê-la conosco e bênção para ela também. O que nós dizemos para a nossa irmã Fabiana? Alô, alguém diz alguma coisa? Seja bem-vindo. Ai, que fraco, ficou o negócio. Não volto não, gente. Depois dessa eu vou embora. Vamos lá, eu quero entender que foi apenas um ensaio bem malogrado. Que Eu estou nós aqui dizemos à procurando nossa o irmã? mouse aqui para tentar. Ai, irmão Ednilson, fica quieto, não deixa Deus lhe usar não, agora não, fica quieto. Que nós dizemos à nossa irmã Fabiana, que nós dizemos a ela? Seja Seja bem-vindo. bem-vindo. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Amém. Agora Amém. ficou um negócio sério. No princípio Amém, obrigada. não ficou nada sério, não. Ficou um negócio até duvidoso, mas amém, graças a Deus. Bom, meus irmãos, deixa eu dar uns rápidos esclarecimentos. Eu acredito que, com exceção da irmã Fabiana, a maioria, né, está aqui estudando o curso regular básico em teologia, né? A irmã Fabiana está aqui, né, desejosa, sedenta, faminta para estar avançando no conhecimento deste assunto que está hoje fervendo como um caldeirão, que é a escatologia bíblica, né? E é uma ciência da teologia que passa por processos de mutações. Tem coisas fixas, claro, e tem processos mutáveis, né? Nós vamos aprender dentro desta matéria, né? Já demos essa matéria de forma de seminário na Strong Tower Church, se não me engano, há mais de 1 ano e meio,
se não me engano, em novembro do ano passado, ou retrasado, ali em Tampa, pastor Maurício Machado, é o pastor presidente daquela igreja, né? O pastor Jurandir, que está aqui estudando conosco, é o seu vice. Então, nós tivemos ali 3 dias, mas quem esteve nesse seminário conosco se deu conta que é insuficiente. 3 dias foram literalmente insuficientes. Então, que nós não podemos falar ali na Strong Tower Church em 3 dias, com certeza aqui vamos ter um pouco mais liberdade, mais tempo, mais amplitude de espaço, né? Porque estamos numa escola teológica e é normal que numa escola teológica tenhamos um pouco maior de tempo, ou mais tempo, comparado a um seminário em uma igreja que tem um tempo sensivelmente limitado. Deixa eu dar alguns importantes esclarecimentos. O que eu vou aqui falar, creio que não vai se aplicar à nossa irmã Fabiana. Esta matéria, a semelhança da matéria de homilética, ela também não vai conter prova. Ela vai ser trabalhada com um questionário, mas eu quero deixar bem claro, e é por isso que eu peço agora a máxima atenção de cada um de vocês. Vocês que já têm a apostila, se abrirem a sua apostila lá no finalzinho, vão encontrar um big de um questionário. Um big de um questionário. Este questionário, nada mais, nada menos, ele está constituído de 94 perguntas. Pastor do céu, matou. Calma, tranquilo. Essas 94 perguntas, elas vão cobrir os 3 módulos. Módulo 1, 5 aulas. Módulo 2, 5 aulas. Módulo 3, 5 aulas. E nós vamos fazer, então, com a avaliação. O aluno vai responder com tranquilidade, independente do segmento da aula. A minha sugestão é que você comece já a ler a apostila pouco a pouco. Nós não vamos fazer, por exemplo, um segmento de leitura em sala de aula que é totalmente contraproducente, tá? A apostila, ela é a bússola de encaminhamento, a bússola de orientação. Por isso, nós orientamos que você, por favor, faça a leitura, comece já a ler esta semana com toda a garra. E aí vai aos pouquinhos começando a responder as perguntas. Como é que nós vamos distribuir as notas? A nota que for tirada neste questionário, exemplo, digamos que o Josevaldo tire no 80, 85. Esta nota vai ser distribuída nos 3 módulos. Módulo 1, módulo 2 e módulo 3, porque vocês vão ter praticamente a mesma matéria ao longo de 3 meses ou 15 semanas. Alguém está me entendendo, gente? Alguém está me entendendo? Por se tratar da mesma matéria, então é nada mais que coerente que você vai trabalhar com um questionário que abrange uma mesma matéria, só que estaremos em sala de aula dividindo-a em 3 partes ou em 3 módulos. Módulo 1, módulo 2 e módulo 3. Então, pelas probabilidades matemáticas, a possibilidade de um aluno tirar 85, 90 ou até 100 é muito grande, desde que o aluno, entende, passa com tranquilidade, mas ali em cima, o questionário. Quando é que vai se fazer a entrega deste questionário? 2 semanas depois do final do módulo de número 3. Eu vou passar o calendário depois no grupo, quando vai terminar o módulo 3 de escatologia. Mas eu já vou dizer aqui para vocês, que eu já tenho aqui a data, já tenho aqui o calendário todo montadinho, tá? Dia 7 de novembro. Depois eu vou passar para vocês, tá? 7 de novembro vai terminar lá. Deixa eu, de repente, eu faço isso agora. Pronto, eu não vou deixar para amanhã, o que eu posso fazer agora. Ok. O Marcos acabou de avisar que não poderá estar por causa do trabalho. Ok, uma pena. Algo mais ou menos já suspeitava. Perfeito. Eu vou estar mandando agora para os irmãos, para que não haja nenhum tipo de dificuldade. Isto, só um momentinho que eu quero fazer aqui um acerto. Isto, perfeito. Ok. Já está lá no grupo. Já postei a fotografia com as datas
dos módulos, depois só você conferir, tá? O módulo 1, vamos abranger todas as aulas do mês de agosto, né? Fechando o módulo 1 no dia 29 de agosto. O módulo 2 começamos no dia 5 de setembro e fechamos dia 3 de outubro. E o último módulo começaremos no dia 10 de outubro e fecharemos no dia 7 de novembro. Então, quando será entregue o questionário? Depois do dia de ação de graças. Porque o dia de ação de graças, se não me engano, vai dar no dia... Deixa-me ver aqui, 21... Deixa eu ver aqui, 21 de novembro, isto, não, 20, o dia de ação de graças vai dar no dia 28, desculpe, na última quinta. Então, no dia 21, que ainda é uma semana antes do dia de ação de graças, os irmãos terão que fazer a entrega do questionário, tá? Você não precisa colocar perguntas e respostas, somente as respostas, desde que você numere do número 1 ao 94. Todos estão me entendendo, gente? Todos estão me entendendo? Quero ter certeza que todos estão me entendendo. Isto, da número 1 até a 94. Mas a gente vai estar conversando no meio do caminho, só estou me antecipando alguns detalhes, né, para que não haja nenhum tipo de desencontro ou mal entendido. Então, você vai trabalhar com as 94 perguntas, né? Aí já não entra a irmã Fabiana ou, eventualmente, alunos que estarão fazendo essa matéria de forma avulsa ou de maneira extra. Só os que estão cursando o curso regular, o curso normal do Básico em Teologia, aí sim estarão se comprometendo a entregar o questionário pronto até o dia 21 de novembro. Se quiser entregar antes, aí fica a critério de cada aluno. Vamos então começar a nossa aula. Está chegando o Orsino. Perfeito, irmão. Marcos, infelizmente, não poderá estar conosco, já avisou que por conta do trabalho ele não terá condições de estar conosco. Bom, só para abrir a apostila, pode abrir a sua apostila para a gente ter uma noção de andamento, somente de andamento, nada mais. Na página de número 4, você vai ver o texto de Mateus 24, 3 a 39. E este texto de Mateus 24, 3, 39, ele vai dividindo a temática ou os assuntos que, inclusive, estaremos estudando, só que no formato dos slides, né? Porque vocês viram que ali no grupo eu postei os slides. Quem chegou a ver os slides lá no grupo? Alguém? Isto. Salve esses slides. Esses slides são seus. Eu usei alguns deles lá no Strong Tower Church, então salve esses slides, porque eles vão ser importantíssimos também em ajudar vocês no questionário, né? Nas respostas do questionário. Então, na página 4, nós vemos o desenvolvimento de quais assuntos que envolvem Mateus 24, 3 ao 39. Virando a página, na página 5, está Lucas 21, 7 ao 36. E na outra página, na 6, você vai ver Marcos 13, 3 ao 37. Se vocês observarem com muita atenção, aqui não mencionamos o Evangelho de João. Por quê? Porque esta temática escatológica, ela é bem discriminada só nos evangelhos sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas. E praticamente são muito parecidos. A semelhança entre Mateus e Marcos, ela é muito maior, é muito maior a semelhança. Lucas é um pouquinho diferenciado em alguns poucos aspectos, mas se você ler com atenção, os três evangelhos sinóticos são muito parecidos. Eles falam dos falsos cristos, das guerras, catástrofes, fala do papel da igreja no período do arrebatamento da igreja, fala sobre a besta, a grande tribulação, sobre a volta de Jesus Cristo, o arrebatamento, a parábola da figueira, a exortação à vigilância. Então, vocês observem com atenção que essas temáticas, elas foram colocadas aqui propositalmente para você fazer a comparação entre os três evangelhos sinóticos, né? E Mateus e Marcos, sem dúvida, são parecidos demais. Lucas já difere um pouquinho. Aí, virando na página de número 7,
Abrimos um espaço para falar com um pouco maior de detalhes sobre falsos cristos e falsos profetas, sobre seitas, religiões falsas. Aí damos um rápido apanhado, um bem rápido apanhado de cada uma das religiões e qual a influência delas no calendário profético dos últimos dias, né? Então, nós tomamos um pouco das páginas falando. Da página 13 para frente, nós falamos sobre as guerras, as ocorrências das guerras. Página 15, trabalhamos com as fomes. Página 16, as catástrofes naturais. Página 17, damos uma rápida lista dos terremotos, não é? Da lista dos principais terremotos que abalaram o planeta. Na página 18, você vai ver aí o papel da igreja no calendário profético escatológico. Na página 20, trabalhamos com detalhes sobre as duas bestas, aquela que sobe do mar e aquela que sobe da terra. Na página 21, falamos com um pouquinho de detalhes sobre o sinal da besta. Na página 23, entramos no período da grande tribulação e especificando cada um deles, né, com a abertura dos selos, toque das trombetas, o derramar das taças da ira de Deus. Falaremos também na página 26 sobre a ressurreição dos mortos, a primeira e a segunda ressurreição, a volta do Senhor Jesus Cristo, que entra na página 28, página 29, o arrebatamento, né, detalhes sobre o arrebatamento, na página 31, Tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, página 32, o que é o Tribunal de Cristo, vai envolver o 32, 33, 34, toma bastante espaço. Na página de número 35, nós explicamos a parábola das 10 virgens, vai da 35, 36 até 37. Na página 38, ocupamos um espaço falando sobre a segunda ressurreição, o julgamento, que é o juízo final. Entramos também na página 39, 40. Página 41, nos dedicamos ao milênio, ao período do governo de 1000 anos do Senhor Jesus Cristo. Então, vai da 41, é bem extenso. Vai da 41 até 47. Na 47, separamos para falar dos 144 mil selados. Entramos sobre o aspecto da salvação, como é importante a salvação dentro desse aspecto escatológico. E desta maneira nós concluímos, né, com todo o conteúdo da nossa apostila e entrando no questionário de 94 perguntas. Então, a apostila, ela, na verdade, ela é um volume para você trabalhar lendo, estudando e respondendo as perguntas. E em sala de aula a gente só vai trabalhar basicamente com os gráficos, né, com os slides, porque os slides vão resumir ou vão nos ajudar a desenvolver melhor a temática. Vamos então já colocar na telinha? Todos vocês já têm esse gráfico? Isso, são chamados gráficos de escatologia. Perfeito. Todos estão enxergando na telinha os slides? Isto. Se alguém não estiver, me faça saber que eu já mudo. Ok, vamos começar. Como vocês já viram, nós entramos ali na introdução, no início da apostila. Nós apresentamos a visão escatológica com aqueles assuntos que eu acabei de mencionar dentro dos evangelhos sinóticos. Alguém se lembra? Nós demos uma repassada bem rapidinha. Falamos sobre Marcos, Mateus e Lucas e as temáticas que se repetem. Então vamos agora usar o texto de Lucas. Lucas 21, do versículo 7 ao 12, 25, 26 e 28. E vamos iniciar aqui olhando o que esse texto nos diz. Diz lá: e perguntaram-lhe, dizendo, mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Disse então ele, vede, não vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles, e quando ouvides de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino.
E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes por amor do meu nome. Aí continua Jesus, nos versículos 25, 26 e 28, Lucas capítulo 21. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porque as virtudes do céu serão abaladas. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Quero chamar a atenção do último versículo que acabamos de ler, que é exatamente Lucas 21, 28, que diz: Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Que coisas são essas que o Senhor Jesus se referiu? As que já foram mencionadas dentro deste texto de Lucas, capítulo 21. Estamos vendo hoje guerras, sedições, terremotos, nação levantando contra nação, reino contra reino, uma confusão generalizada, sinais na área astrofísica, sol, lua, estrelas, angústia das nações. Estamos vendo uma agitação social e política intensa em toda a face da Terra. Então, estamos presenciando definitivamente sinais bem determinantes, bem contundentes, bem conclusivos, bem evidentes, que estamos definitivamente vivendo os dias que antecedem o regresso do Senhor Jesus Cristo. E como mesmo Jesus disse, e quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, não para baixo, como muitos estão olhando, e levantai as vossas cabeças. Muitos estão com a cabeça baixa, porque é o tempo da nossa redenção e ela está muito próxima. Mas vamos lá. Definição de escatologia. Escatologia é uma palavra que ela é dividida em duas partes, ou em duas palavrinhas. Escathos ou escathas, somado à palavra logos. Escathos ou escathas quer dizer último ou últimas coisas, e logos, estudo. Então, escatologia é o estudo das últimas coisas. Definimos escatologia como sendo o estudo das últimas coisas que profeticamente foram anunciadas por Deus na Bíblia, especialmente no livro de Apocalipse, como a realidade dos últimos acontecimentos da história da humanidade, na terra e no céu, extrapolando para a anunciação do destino eterno dos salvos, pela fé em Cristo Jesus e dos não salvos. Alguém me perguntou algum tempo atrás, pastor, por que estudar escatologia? Então, eu vou te dar algumas razões bem bíblicas. Primeiro, para saber. Saber fala do o plano de Deus para o homem. Irmãos, eu não me surpreendo ultimamente que até pastores não sabem qual é o plano que Deus tem para o homem. Isso é absurdo. Pastores não saber isso. Quando estudamos escatologia, aprendemos a saber que Deus definitivamente tem um plano para com cada ser humano na face da terra. Por que estudar escatologia? Porque fala de esperança, oferece esperança segura em uma era sem esperança. O que menos estamos vendo hoje são pessoas que estão vivendo esperança, estão, pelo contrário, desesperadas, aflitas, angustiadas. Por que estudar escatologia? Consolo, estimula a santidade e a piedade do crente. A escatologia ela gera um consolo diante de um mundo que está beirando ao precipício, beirando ao completo caos, beirando ao completo abismo. Por que estudar escatologia? Porque ela nos desperta a vigilância, nos capacita a evitar os enganos e erros. Pouca gente hoje está vigiando, está velando, está atento ao que está acontecendo no cenário mundial, que aponta tudo para o regresso de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que estudar escatologia? Porque ela realça, ela evidencia a nossa salvação, nos mostra o caminho da comunhão com Deus e o livramento da ira. Por que estudar escatologia?
porque fortalece a nossa confiança, nos ajudam a confiar no caráter e na soberania de Deus. Deus é justo, Deus é bom, Deus é misericordioso, e estudando escatologia, nossa confiança em Deus aumenta. Por que estudar escatologia? Porque fortalece o nosso compromisso e missão. O estudo das profecias promove uma igreja evangelizadora. Outra coisa que muito me chama a atenção, as igrejas, com o passar do tempo, estão deixando de sair das quatro paredes para ir nas ruas, para ganhar as almas. E hoje aqui nos Estados Unidos ouvimos desculpas de todas as maneiras, cores, tamanhos e formatos. Mas, irmãos, temos liberdade para evangelizar? Temos. É um pouco difícil, talvez, em alguns momentos, em alguns lugares. É diferente em relação a evangelizar no Brasil, mas nós temos aqui toda a liberdade para falarmos do poderoso evangelho que salva, liberta e transforma e leva o homem para o céu. Então nós temos que estudar escatologia porque ela vai fortalecer o nosso compromisso e a nossa missão, que nós somos chamados a trazer as boas novas de salvação. O que é escatologia bíblica, então? É o estudo das últimas coisas relacionadas com o fim dos tempos. O que vem a ser a escatologia? É a coluna vertebral de toda a Bíblia, assim como a coluna vertebral. Ela dá sustentação, não é verdade, ao nosso corpo, aos nossos nervos, aos nossos ossos, aos nossos tecidos e músculos. A nossa coluna vertebral, ela nos apoia, nos sustenta. O estudo da escatologia, ela é o sustento da vida espiritual de cada cristão que ama Jesus e a sua vinda. Temos aqui 3 textos bíblicos de referência, que são os 3 textos mais importantes da escatologia. Daniel capítulo 9 é o que traz a revelação das 70 semanas, nós vamos estudar sobre isso, que é a revelação dos últimos tempos para a nação de Israel. Livro do profeta Joel, o dia do Senhor está próximo, também voltado para a nação de Israel, mas tem uma influência sobre a igreja. E o capítulo 24 de Mateus, que é o chamado o esqueleto da escatologia. Toda a escatologia, no formato de um esboço ou de um pequeno esqueleto, ele está desenvolvido no capítulo 24 do Evangelho segundo São Mateus. Aqui eu quero apresentar algo interessante que talvez poucos conhecem, ou outros já conhecem, ou outros nunca viram mais magro ou mais gordo em suas vidas. É a linha da história da humanidade dividida em períodos nos quais Deus tem tratado com o homem. Esses períodos são chamados de dispensações. Existem algumas igrejas evangélicas, como alguns batistas, presbiterianos, luteranos e metodistas, que não creem nesta divisão da história humana em períodos chamados dispensações. Por isso que eles são chamados de igrejas ou denominações não dispensacionalistas. A maioria dos pentecostais, como Assembleia de Deus, Igreja Quadrangular, Congregação Cristã do Brasil, são igrejas ou denominações dispensacionalistas, ou seja, creem que a história da humanidade foi dividida em períodos nos quais Deus tem tratado com o homem. Vamos conhecer então esses períodos? Inocência, consciência, governo humano, promessa, lei, igreja e reino milenar. Interessante que cada período é marcado por um evento. Cada evento está ligado com uma responsabilidade a ser cumprida, com um fracasso pelo fato que a responsabilidade não é cumprida ou não foi cumprida, gerando um julgamento. Então vamos entender isso aqui bem devagar para você não se perder nesta linha que está aí. Primeira é a dispensação da inocência, marcada pela criação, não é? Do sistema solar, do planeta Terra, e vamos dizer do homem. Deus colocou uma responsabilidade no primeiro casal, que é obedecer a Deus, mas eles fracassaram nesta responsabilidade de obedecer a Deus, caindo no pecado da desobediência e caindo, consequentemente, no julgamento que foi gerado sobre eles maldição e morte.
Abre-se, então, outra dispensação. Deus dá outra oportunidade para tratar com o homem, para ter um relacionamento com o homem, através da segunda dispensação, chamada de consciência, dispensação da consciência. A dispensação da consciência, ela é marcada pela queda, né, pela separação do homem e da mulher da presença de Deus. Aí é dada uma responsabilidade ao homem, fazer o bem e apresentar sacrifícios de sangue. Mas, mais uma vez, o homem fracassa, gerando a impiedade sobre a face da terra, e essa impiedade tem como consequência o dilúvio como julgamento. Deus, pela terceira vez, dá uma terceira oportunidade de relacionamento para com o homem, pela dispensação chamada governo humano. E o dilúvio é o evento que marca essa terceira dispensação. Deus dá, então, uma responsabilidade, que é espalhar-se e multiplicar-se, encher a terra. Mas o homem, mais uma vez, demonstra que não está disposto, não está afim de corresponder a Deus. E eles decidem não espalharem-se, constroem uma torre que toque até o céu e que junte todas as pessoas. Mas Deus não se agrada disso, e ele traz um julgamento, que é a confusão das línguas, ali na Torre de Babel. Pela quarta vez, Deus dá uma quarta oportunidade ao homem, a quarta dispensação, a da promessa. E a dispensação da promessa é marcada pela Torre de Babel. A Torre de Babel é o evento que marca a quarta dispensação. A responsabilidade foi viver em Canaã, mas Deus deixa bem claro para Abraão: você foi chamado para ir para uma terra, para sair da tua parentela. Mas não, Abraão, quando chega em Canaã, passa um período de fome. E isso assusta Abraão. E Abraão não deveria ter ido para onde ele foi. Para onde Abraão foi? Foi para o Egito. No momento que ele foi para o Egito, está lá em Gênesis capítulo 15, Deus lança um juízo, que ele é confirmado lá em Êxodo, capítulo 1, verso 8 a 14, que é o cativeiro do povo de Israel por 400 anos no Egito. Isso foi consequência do medo de Abraão em não ter encarado a fome em Canaã, não é? Porque Deus deu uma ordem: você vai para Canaã, eu vou cuidar de ti. Mas bate uma fome lá, ele fica em desespero, desaparece e vai lá para o Egito buscar alimento. E realmente o Egito sempre foi um celeiro que ajudou a muitas nações, inclusive a nação de Israel. Pela quinta vez, Deus dá mais uma oportunidade ao homem na quinta dispensação, chamada lei. E ela é marcada pela saída do povo de Israel do Egito, evento este conhecido na Bíblia de Êxodo. Deus dá uma responsabilidade: observar toda a lei, mas a nação de Israel não observa a lei, ao contrário, ela quebra a lei. E essa quebra, essa ruptura da lei, leva a nação a ser espalhada em todo o planeta, é o julgamento. Vem a sexta dispensação, a dispensação chamada da igreja. Alguns ensinam que a dispensação da igreja começa com a dispersão de Israel. Outros ensinam que é marcado pela reunião de Israel em Ezequiel 36, 20 e 24. Já outros ensinam que a dispensação da igreja começa em Atos 2, no dia de Pentecostes. Eu fico com essa visão de Atos 2, quando a igreja ali é inaugurada pelo derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Deus dá uma responsabilidade à igreja, que é ter fé em Jesus e manter a doutrina pura, mas houve um fracasso lá na frente, né? No 5º século depois de Cristo, na verdade, no 3º século, Constantino, segundo imperador de Roma, une a igreja ao Estado romano e introduz uma doutrina pagã, uma doutrina impura, e traz como julgamento deixados para seguir uma falsa doutrina. Agora, observem as 6 dispensações que acabamos de mencionar: inocência, consciência, governo humano, promessa, lei, igreja. Abre-se uma brecha, abre-se uma lacuna. Que lacuna é essa? 7 anos de um período que a Bíblia chama de tribulação. Antes desta tribulação, desse período tribulacional, ocorre o evento chamado o arrebatamento da igreja. Vamos estudar isso com luxo de detalhes, de acordo com a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4,
versos 16 e 17. Tem outros textos paralelos que vão nos ajudar a compreender este evento. Mas o período da tribulação vai ser a lacuna entre a sexta e a sétima dispensação. A sétima dispensação é a última, é do reino milenar. E o princípio dessa dispensação seria no final da tribulação, marcada pela batalha do Armagedon. No milênio, vai haver uma responsabilidade de obedecer e adorar a Jesus. Mas no final do milênio vai haver um fracasso, porque Satanás será preso no início do milênio, mas solto no final. E sendo ele solto no final, vai gerar uma rebelião final. E essa rebelião final vai desencadear um julgamento. Ou seja, depois de Satanás liberto, o inferno eterno se abre, ou seja, ele é revelado como lago de fogo e enxofre. E aí passamos para a eternidade futura. Isso é apenas uma pequena visão rápida, porque nós vamos desenvolver tudo isso com bastante detalhes nas aulas que seguem pela frente. Vamos passar aqui. Isso aqui é um outro gráfico que nos resume algo parecido, ok? Com este aqui, só que este aqui é a visão das dispensações, e esse aqui é a visão de todos os fatos escatológicos, claro, dos principais fatos escatológicos. Aonde você vê aqui, ó, AT, Antigo Testamento, é o tempo do Antigo Testamento. A cruz indica a morte do Senhor Jesus. Em seguida, da sua ressurreição, ascensão aos céus e o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Um pouquinho mais à frente, no ano 70, ocorre a destruição de Jerusalém e do templo ali em Israel. Abre-se o espaço da dispensação da igreja, aqui, como estamos assinalando, e do da tribulação. Esse espaço da dispensação da igreja e do templo da tribulação, que serão 7 anos, é o período do cumprimento profético de Mateus, capítulo 24. Então, todo o capítulo 24 de Mateus usa o tempo da igreja e o tempo da tribulação como seu cumprimento. Se você olhar com atenção, o tempo da tribulação aqui na Terra serão representados por 7 anos. Entretanto, quando a igreja for arrebatada, ela vai ser levada para o céu. E lá no céu a igreja vai participar de 2 eventos, chamados Tribunal de Cristo e Bodas do Cordeiro. Alguém pensa, tribunal, a igreja vai ser julgada? Não, ela vai ser avaliada. Ainda que a palavra julgamento aqui não se trata de condenar, se trata de recompensar, distribuir recompensas, seguido então do casamento da igreja, que é chamado em Apocalipse 19, 6, 9, as bodas do Cordeiro. Enquanto isso, na terra se desenrola um período de 7 anos, dividido em 2 partes iguais de 3 anos e meio. A última parte é a pior delas, aonde haverá o derramamento das 7 taças da ira de Deus. Interessante que no período do arrebatamento, se você está vendo aqui, ó, hoje, pode acontecer hoje, pode acontecer a qualquer momento. Cristo vem para a igreja, mas 7 anos depois, Cristo volta com a igreja para dar início ao governo de 1000 anos. Antes que Jesus governe 1000 anos, Satanás será preso no poço do abismo. As nações que sobreviveram à grande tribulação serão julgadas. Nós vamos falar isso em detalhes, baseado em Mateus 25, 31 a 46. No período do governo de Jesus Cristo na terra, a Nova Jerusalém vai estar flutuando nos ares em cima da Jerusalém terrestre, como nos ensina Filipenses 3:20, Hebreus 12, 22, 23 e Apocalipse 3:12. Muito interessante isso aqui. No final do governo de 1000 anos, Satanás será solto, ocorrerá a última rebelião e, consequentemente, o fim da história humana. Os mortos ímpios sairão do lugar de tormento, que é chamado Seol ou Hades, e ressuscitarão diante do trono branco, onde 3 livros serão abertos: o livro da vida, o livro das obras e o livro das obras do Cordeiro, para julgar a estes mortos ímpios. Está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 20, e todo aquele que não for encontrado escrito no livro da vida
será lançado no lago de fogo e de enxofre, que é a segunda morte, certo? Que é o chamado inferno final ou inferno definitivo, que é a palavra grega Geena. Existem 3 tipos de infernos, nós vamos estudar. O inferno que é chamado de Sheol ou Hades, Sheol no hebraico e Hades no grego, que é o inferno que existe hoje, o inferno que traz, não é, as almas dos ímpios, os que morreram sem salvação. Temos o inferno tártaro, aonde está os anjos caídos, os anjos que promoveram a tentativa de derrubada do próprio Deus com Lúcifer, antes da criação do homem, lá atrás, em Gênesis capítulo 1, e versículo 1. E temos o Geena, que na perspectiva hoje da nossa história humana, ele ainda não existe, mas ele vai existir, vai ser criado. Mas na eternidade, na perspectiva da eternidade, ele já existe. Então, essa aqui é uma visão bem rápida das coisas que em breve hão de acontecer. Aqui uma outra visão parecida com este gráfico, só que de uma maneira bem mais compacta, né? Mostrando a eternidade dos dois lados, a eternidade passada e a eternidade futura, traçando a história da humanidade com a era da igreja, o período da tribulação, 7 anos, e o milênio, governo de 1000 anos. Aí temos os fatos, o arrebatamento, o trono do juízo de Cristo, que é o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro lá no céu, a batalha do Armagedon, que vai fechar o período da tribulação, depois do milênio, o juízo do grande trono branco, e novos céus e nova terra. A Bíblia trabalha com 3 grupos de pessoas no plano profético. Preste bem atenção como isso aqui é interessante. Deus tem um plano profético na história para 3 nações, para 3 povos: judeus, gentios e a igreja. Isso está lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 32. O arrebatamento da igreja, vamos tomar como nosso primeiro assunto para trabalharmos sobre ele, porque infelizmente hoje há uma corrente teológica que está negando abertamente a questão do arrebatamento da igreja. Vamos, dessa maneira bem gráfica e didática, entender em 4 passos. Primeiro, Jesus desce para encontrar-se com sua igreja nas nuvens. 1 de Tessalonicenses 4,16, parte A. Vamos ler depois em seguida esse texto. Segundo, a igreja vai encontrar-se com Cristo. 1 de Tessalonicenses 4,17 e 1 de Coríntios 15, 51, 52. Terceiro, a igreja comparece ante o tribunal de Cristo. Romanos 14:10, 2 de Coríntios 5:10. Quarto e último, a igreja com Cristo comemora as bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, 7-9. No período da tribulação, na terra, se dará o desenvolvimento da 70ª semana, o início da grande tribulação. Vamos explicar depois com detalhes o que se trata o início da grande tribulação. Vamos passar só aqui para esse outro ponto, e aí nós vamos abrir o espaço para nós conversarmos sobre esse primeiro tópico, né? Ou esse primeiro assunto da escatologia, que é o arrebatamento da igreja. A palavra arrebatamento provém de um termo grego, harpazo, que significa tomar ou arrancar por força, né? Os que negam a doutrina do arrebatamento se esquecem que existe uma palavra nos originais do grego koiné, chamada harpazo. E esta palavra quer dizer, ao pé da letra, o quê? Tomar ou arrancar por força. A segunda vinda de Jesus se dará em 2 fases. Olha que interessante, em 2 fases. A primeira, ela é marcada por uma palavra grega chamada epifaneia. Muito interessante, se você puder ter essa palavra em consideração, epifaneia. A palavra epifaneia quer dizer aparição. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8.
Primeira carta de Timóteo 6,14, segunda de Timóteo 4,1,8, Tito 2,13, são as ocorrências desta palavra. Na primeira fase da segunda vinda de Jesus, ela ocorre invisível ao mundo, para o arrebatamento da igreja, ou seja, Jesus vem para a igreja, dar-se-á nos ares. Primeira de Tessalonicenses 4,17. Importante lembrar que Jesus não toca a terra nesta fase. 7 anos depois, vem a segunda etapa, não é, da segunda vinda de Jesus, marcada por 2 palavrinhas gregas, Apocalipsis ou parousia, que ambas significam revelação. O texto de 1 de Coríntios 1,7, 1 de Pedro 1,7,13, 2 de Tessalonicenses 2,1,2, são as ocorrências desta palavra no texto original. A segunda etapa da segunda vinda de Jesus será visível ao mundo. Trata-se da manifestação física e pessoal de Jesus ao planeta. Nesta fase, todo olho verá, de acordo com Apocalipse 1,7, tocando terra no Monte das Oliveiras. Zacarias 14, 4-10. E isto acontecerá no fim da grande tribulação. Vamos lá, gente. Vamos agora abrir um espaço para nós conversarmos sobre esses aspectos básicos do arrebatamento da igreja. Gostaria de ouvir aqui alunos com abordagens, perguntas ou dúvidas sobre a questão do arrebatamento da igreja. Alguém tem alguma dificuldade ou alguma dúvida ou alguma pergunta sobre o arrebatamento da igreja? Eu quero acreditar que sim. Eu tenho umas dúvidas, na verdade. Na verdade, Vamos abordá-las. Perfeito, vamos lá. mas para William, clarear, eu para vejo clarear. Sim. vejo em várias pessoas comentando as características, né, da retorno de Cristo, e aí entra a questão dos pré-tribulacionistas e pós-tribulacionistas, né? O retorno nas nuvens e de maneira rápida é primeira vinda. Ok. A primeira Vamos. parte da segunda vinda, né? Isto. E o pessoal fala, vai vir cavalgando, acompanhado dos anjos, e tem outra passagem que fala que ele vem acompanhado dos santos. Isso é segunda vinda na segunda parte, não é isso? Isto. Vamos aqui deixar claro alguns pontos que, infelizmente, primeiro, são mal interpretados. Segundo, há uma espécie de mistificação sobre uma realidade que a Bíblia não apresenta. Então, vamos procurar diluir isso da melhor maneira possível. E aqui eu não vou colocar pontos de vista meus de forma nenhuma. Vamos aos textos da Bíblia Sagrada para lhe tirarmos as dúvidas. Primeiro, o arrebatamento da igreja, ele vai acontecer em um dado momento, na base de um número de sinais que a própria Bíblia nos coloca. Tanto Jesus em Mateus 24, Lucas 21 e também o apóstolo Paulo na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Então, vamos trabalhar com questões de sinais. Então, do ponto número 1, o arrebatamento da igreja será precedido por um grupo de sinais. Ponto número 2. O arrebatamento da igreja será Jesus vindo de forma invisível para o mundo. O mundo não vai perceber, porque ele vem para a igreja. Ele vem buscar a igreja, ele vem retirar a igreja da terra antes que o pior venha a se abater nesse planeta. E o que é o pior? É o grosso da grande tribulação. Na verdade, o período que a Bíblia chama de tribulação é o período de 7 anos. Guardem isso aqui. O termo teológico tribulação são um período de 7 anos. Mas o período que a Bíblia chama de grande tribulação é a segunda parte dos 3 anos e meio, ou seja, os últimos 3 anos e meio. Então temos que ter muito cuidado. A expressão tribulação, ela abrange sim 7 anos, mas a expressão grande tribulação só envolve os 3 anos e meio finais. Perfeito. Jesus leva a igreja
próximo da primeira parte da tribulação. Leva a igreja aos céus para ali estabelecer dois eventos. Tribunal de Cristo, que é o local e o momento ou evento que se dará a distribuição dos galardões, das recompensas por tudo aquilo que os seus servos fizeram em prol da obra de Deus na terra, seguido do casamento da igreja com o próprio Senhor Jesus Cristo. Lembre-se que a igreja vai estar no céu, num lugar chamado a eternidade. A Bíblia chama de Kairos, que é o tempo divino, o tempo de Deus. Enquanto aqui na terra estará transcorrendo normalmente o tempo humano, que a Bíblia chama no grego de Cronos ou Ronos. E este Cronos ou Ronos será o período dos 7 anos da tribulação, incluindo os 3 anos e meio finais, que serão os anos mais críticos deste planeta, porque o anticristo revelará a sua selvageria, a sua ferocidade, a sua diabolicidade, se eu posso assim dizer. Ele não será tão ruim no primeiro período de 3 anos e meio. Ele vai se manifestar como um exímio diplomata, um tremendo de um administrador, com o objetivo de seduzir a raça humana em prol de si, não é? Porque ele vai ser o governador de todo o planeta Terra. Terminando a tribulação, aí vem Jesus Cristo nos ares, com a igreja glorificada. Lá em Apocalipse, capítulo 1, antes que o William continue, só para pegar esse ganchinho, para não ficar nada desencapado, né? Como dizia um professor meu de escatologia, não deixar nenhum fio desencapado. Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 7 diz: Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Aqui vai acontecer praticamente no final da tribulação. Jesus voltando em glória com a igreja glorificada. Os judeus vão reconhecê-lo, porque aqui diz, né? E até mesmo os que o traspassaram. Há um texto em Zacarias 14, nós vamos ler um pouquinho mais adiante, que confirma tudo isso que eu estou aqui colocando, certo? E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Quem são esses que vão se lamentar? As nações que vão estar sitiando Jerusalém na batalha do Armagedon. Serão as 22 nações árabes e as 9 nações do Extremo Oriente, que estarão se reunindo no Vale do Armagedon, ou Vale do Meguido, para ali travarem a última batalha da história da humanidade. Mas essa batalha não vai ir adiante, porque o próprio Jesus aí retorna com a igreja glorificada, abortando-a, colocando os seus pés no Monte das Oliveiras, não é verdade? E consequentemente, eliminando todos os inimigos de Israel e preparando o terreno para o seu governo de 1000 anos. Prossiga, William. Eu te interrompi, mas só para pegar o ganchinho. O senhor falou do aparecimento do anticristo, o aparecimento antes do arrebatamento, correto? Sim, é o que Paulo nos ensina na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos lá então nesse texto? Já quero pegar o teu gancho, para que na medida que forem surgindo perguntas ou dúvidas, a gente tenha os textos bem claros. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. 2 e 3? 2, 1, 2, 3. 2, 1, 2 e 3. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1, 2, 3. Antes de mais nada, deixa eu esclarecer algo. Eu creio que um bom número dos crentes hoje não sabem, ou não entendem, ou não têm a mínima ideia. Qual a razão que levou o apóstolo Paulo a escrever as 2 cartas aos Tessalonicenses, e em particular a segunda? Resposta. Estava correndo um rumor fortíssimo dentro de todo o Império Romano, sobretudo no meio da Igreja de Cristo na cidade de Roma, na capital do Império. E qual era o rumor? O anticristo está governando.
A igreja foi arrebatada. Mas em base a quê? O imperador da época, quem era? Nero. E Nero estava perpetrando, estava promovendo uma das mais sanguinárias perseguições aos cristãos. Nero estava perseguindo, matando a 2 por 3 a todos os servos do Senhor Jesus. O negócio estava feio. E o rumor tomou uma proporção desmedida e correu em todo o império. Jesus já voltou e o anticristo está matando aos cristãos. Então Nero foi confundido como sendo o anticristo. O Espírito Santo, obviamente, como Deus onisciente, onipresente a todos esses fatos, decide mudar o quadro deste rumor. Inspira o apóstolo Paulo e escreve ele a segunda carta aos Tessalonicenses para dar importantes esclarecimentos. E ele começa no capítulo 2, versículo 1, dizendo o seguinte: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Observe as palavras, temos que observar com atenção o que o texto está querendo nos dizer. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. O que traduzimos essa expressão? Nossa reunião com Ele. Alguém sabe? Porque está falando de dois fatos ligados, mas um pouco diferenciados. Vamos lá. Está falando da vinda de nosso Senhor e está falando da nossa reunião com Ele. O que, na verdade, Paulo aqui está explicando? Ele ainda não veio. Não veio, mas aqui ele está explicando duas coisas diferentes, porém ligadas. Ele está falando da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, confere? Quando ele diz pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele está falando de quê? E pela nossa reunião com Ele. Que isso quer dizer, nossa reunião com Ele? O arrebatamento da igreja. Se você não sabe, anote aí. Essa expressão, pela nossa reunião com Ele, é o fato do arrebatamento. Oh! Versículo 2. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. O povo já estava perturbado, o povo estava angustiado, o povo estava pensando definitivamente que Jesus já vinha vindo, não é? Que havia ocorrido o arrebatamento, certo? Então ficou uma confusão generalizadíssima que não deixou um espaço para uma abordagem muito clara. Então aqui o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, está deixando bem específico, bem aberto, bem claramente, né? Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Agora, observemos com atenção o versículo 3, por favor. 2 de Tessalonicenses 2:3. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim. Antes que venha dois fatos na ordem do tempo, dois fatos cronológicos, ou seja, ninguém de maneira alguma vos engane. Engane o quê? Com respeito ao que está acontecendo, ou seja, este rumor que está indicando que Nero, o atual imperador, é o anticristo e, consequentemente, está gerando aquela ideia que já estamos na tribulação, que o arrebatamento já aconteceu. Não. Paulo é enfático pelo Espírito. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Sem que antes, ou seja, o arrebatamento e o aparecimento do anticristo não vai acontecer sem que primeiro aconteça isso aqui, ó. Dois fatos. Estão me acompanhando, gente? Estão me acompanhando? É só acompanhar o texto. Sem que antes venha a apostasia e se manifeste
o homem do pecado, o filho da perdição. Minha pergunta, e a apostasia? Vamos lá. Eu sei que vocês estão colocando as suas dúvidas, as suas perguntas, mas vamos também dialogar um pouco fazendo perguntas. Apostasia. O que vocês entendem pela palavra apostasia? Abandono. Abandono, desvio, negar a fé. Pergunto, estamos vivendo hoje, nesse exato momento, momentos de intensa apostasia na face da terra, sim ou não? Sim. Intensa. Vemos igrejas que não têm aparência de igrejas. Tem nome de igreja, tem placa de igreja, tem cheiro de igreja, usam a Bíblia, mas não são igrejas. São mundo, são profanas. É uma combinação de profano e santo, profano e santo. Então estamos vivendo hoje uma intensa, enorme incidência de apostasia. Observe o que Paulo, pelo Espírito Santo, diz. Então, o anticristo e o arrebatamento da igreja não acontecerão sem que antes aconteçam dois fatos na linha do tempo. A manifestação da apostasia, a grosseira coisa. Mas ainda não se manifestou o homem do pecado. Quem é esse homem do pecado? Quem é esse o filho da perdição? O anticristo. Como eu sei disso? Olha o versículo 3, 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Quando isto exatamente vai acontecer no calendário profético? Quando iniciar a segunda parte da tribulação, chamada grande tribulação. Ou seja, na primeira parte da tribulação, o anticristo, que também é chamado na Bíblia da primeira besta, não vai se sentar no trono do templo. Não vai tomar as rédeas do governo mundial. Ele vai estar governando, sim, de forma regionalizada, para depois tomar as rédeas do governo mundial, exigindo a adoração de todos. E aí todos aqueles que não adorarem, aí ele vai lançar uma pesadíssima perseguição. Vai ser quando ele vai entrar no templo e vai sacrificar uma porca em cima da tampa da Arca da Aliança. Nós vamos falar isso um pouquinho mais adiante, não é? Porque as 70 semanas de Daniel é uma profecia de dupla aplicação. Ela tanto já se cumpriu em 164 antes de Cristo, como ela vai se cumprir na segunda parte da tribulação. Ok, diante então dessa abordagem, já temos uma visão, uma ideia de quando então vai ocorrer o arrebatamento. Porque observem isso aqui, isso não é coisa da minha cabeça não, nós estamos pelo texto. Muitos ensinam que primeiro assim, ó, arrebatamento, aparição do anticristo. Errado. Errado. Vamos trocar a ordem. Apostasia, manifestação do anticristo, aí em seguida vem o arrebatamento. Como é que é? Como é que é? Então, o senhor está querendo dizer que a igreja vai entrar na tribulação? A igreja não vai experimentar a tribulação. Alô? A igreja não vai vivenciar, mas a igreja poderá vir os primeiros dias ou semanas do início da tribulação. Como é que é? A igreja, repito. E como é que eu sei disso? Vamos começar a ligar os textos, porque se eu pego um texto sozinho, não me dá base para isto. Podemos correr riscos de fazermos uma interpretação pessoal e até mesmo humanista. Então vamos começar a ligar os pontos. Vamos à primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Segura aí, 2 de Tessalonicenses 2, 1 ao 4. Mantém esse texto aí. Mas vamos em 1 de Tessalonicenses 4, 16, 17.
Primeira carta aos Tessalonicenses 4, 16, 17. Aqui nós vamos desmistificar algo que tem sido pesadamente mistificado. O que tem sido mistificado? Alguns de vocês já ouviram falar nas redes sociais ou até mesmo de púlpito que todos nós vamos ouvir a trombeta do arrebatamento? Alguém já tem ouvido falar nas redes sociais, até mesmo de púlpitos de igreja, que todos nós vamos ouvir a trombeta do arrebatamento. Alguém já ouviu falar disso? Mas aonde está escrito isso na Bíblia? Que todos nós vamos ouvir a trombeta do arrebatamento. Aonde? Não existe nenhum texto que nos indique isso. E agora que eu quero entrar aqui nesses dois versículos, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão, primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Prestemos atenção nos detalhes. Versículo 16 e versículo 17. São dois períodos separados, altamente rápidos entre si, porém distintos, diferentes na sucessão dos acontecimentos ou dos fatos. Distintos, diferentes em que sentido, pastor? Vou te levar de novo ao texto. Olha só. Verso 16. Porque o mesmo Senhor, tá vendo aí? Senhor com S maiúsculo. Alguém está enxergando aí no seu texto? Senhor com S maiúsculo. Anote aí. Todas as vezes no Novo Testamento que você encontrar a palavra Senhor com a letra S em maiúscula, refere-se a quem? A quem? Alguém está com o áudio muito Jesus. fechado? Hã? Jesus. Ao Senhor Jesus Cristo. Temos que ter muito cuidado, porque muitas das vezes a palavra Senhor está se referindo ao Deus Trino, mas aqui não está se referindo ao Deus Trino. Pelo contexto, a gente identifica que está se referindo à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Muito cuidado, porque se você não ler com atenção texto e contexto, você vai dizer, está se referindo ao Deus Trino, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Não, aqui está se referindo ao Filho, ao Senhor Jesus Cristo. Descerá do céu com alarido. O que é alarido? É um brado, é um grito, é um clamor. Com voz de arcanjo. Estranho, mas o texto grego diz com o ecoar da voz de um arcanjo. Ecoar, mas o texto em português, Almeida, decidiu colocar voz de arcanjo. O que isso quer dizer? Jesus vai dar um brado, vai dar um grito, vai emitir um clamor. Não sabemos qual vai ser esse clamor, esse grito, este brado. Mas uma coisa certa, um arcanjo vai ecoar, vai repetir o que Jesus vai bradar, o que Jesus vai gritar. É o que diz voz do arcanjo. Que arcanjo é esse? Não sabemos quem é. Alguém especula que poderá ser o arcanjo Miguel, porque é o único na Bíblia que tem esse nome, arcanjo Miguel, mas é o único arcanjo mencionado na Bíblia. Não estamos aqui afirmando que só existe um arcanjo. Existem milhares de arcanjos, mas o que a Bíblia menciona por nome é só um, Miguel. Amém, irmãos? Estão me acompanhando? Aqui não estamos afirmando que é um único, que só existe um único arcanjo. Não, não. Existem milhares e milhares e milhares, mas o único que aparece com nome, mencionado nome na Bíblia, é Miguel. Então aqui não podemos especular quem é o arcanjo. Não sabemos. Pode ser Miguel, pode ser um outro, mas não, aqui a Bíblia não dá a identidade deste arcanjo. E com trombeta de Deus. A trombeta, temos que encará-la ou entendê-la, qual era o uso dela no Antigo Testamento. Vamos lá. Qual era o uso da trombeta no Antigo Testamento? Tinha três usos principais. Primeiro uso,
Convocar a nação de Israel para a guerra. Primeiro uso da trombeta. Convocar a nação de Israel para... Convocando o povo para a guerra. Segundo uso da trombeta. Convocar o povo para ouvir os oráculos da parte de Deus. Quando a nuvem ela se movimentava ou descia, ou quando Deus dava uma revelação a Moisés, a trombeta era tocada em todo o arraial para convocar o povo para ouvir o quê? A revelação deste oráculo dado por Deus através do seu servo Moisés. Segundo uso da trombeta. Terceiro uso da trombeta. Quando a nuvem da glória de Deus se movia, queria dizer o quê? O acampamento teria que ser desmontado, o tabernáculo teria que ser desmontado, as tendas teriam que ser desmontadas. Lembram-se disso? Lendo lá o livro do Êxodo, quando a nuvem se movia, todo o acampamento tinha que se mover. Mas para que isso acontecesse em ordem, a trombeta era tocada, era soada, indicando através que era um toque especial, que dizia a hora de levantar acampamento, hora de desmontar o tabernáculo. Por quê? Olha lá, a nuvem está se movendo e a gente tem que ir atrás da nuvem. Então, entenderam? Alguém anotou os 3 usos da trombeta no Antigo Testamento? Então, trombeta fala de quê? Convocação. E aqui, essa trombeta vai estar convocando a quem? Aos mortos ou aos vivos? Se você leu direitinho o verso 16. Vamos lá, quem pode ler o verso 16 aí do seu lado e chegar à conclusão? Essa trombeta é uma convocação de quem? De mortos ou de vivos? Mortos. Mortos. Unicamente mortos. E não qualquer tipo de mortos. Os mortos em Cristo Jesus. Então, quem vai ouvir esta trombeta? Pastor, isso é forte. Não, está o texto aqui, ó. Só você ler com calma e com atenção. Quem vai ouvir essa trombeta são os que ressuscitarão em Cristo Jesus. Então, se eu estiver vivo, eu não vou ouvir essa trombeta? Irmão, tem irmão que tem tanta vontade de ouvir essa trombeta que eu estou recomendando. Pede a Deus para te levar. Aí você vai ouvir. Estão falando sério, gente. Tem um pastor que tem loucura. Eu quero ouvir a trombeta, meu irmão. Eu falei até com ele por telefone, até fiquei um pouco chateado com ele. Pastor, pede a Deus levar o irmão. Entendeu? Antes do arrebatamento. Aí, na hora do arrebatamento, o irmão vai ouvir, vai ressuscitar, pronto. Se há tanta vontade de ouvir a trombeta, caramba. Desculpa, eu fiquei um pouco alterado, porque ele insistiu. Eu quero ouvir a trombeta. Então morre, homem. Morre. Aí você, ao ressuscitar, vai ouvir a trombeta. Mas nós, os vivos, não vamos ouvir essa trombeta. Alguém está percebendo, irmãos? O versículo 16, o enquadramento, o foco, são para os mortos em Cristo Jesus. Amém? Todos entenderam essa parte? Agora, o que diz o verso 17? Depois nós, alguém está me acompanhando? 1 de Tessalonicenses 4,17. Os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, ou seja, a encontrar com o Senhor Jesus nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, o verso 17 se aplica a quem? Aos vivos, justos, cristãos, que estarão sendo arrebatados. Então, tanto os mortos justos como os vivos justos receberão o quê? Corpos glorificados, e juntos subiremos na presença do Senhor Jesus Cristo. Entenderam? Verso 16 se aplica aos mortos justos. Verso 17 se aplica aos justos vivos, que serão ambos os grupos arrebatados como um só e recebendo corpos glorificados. Vamos ao texto de a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Vamos fazer agora um outro tecido. Pegamos então 2 Tessalonicenses 2, 1 a 4, tecemos dentro de 1 Tessalonicenses 4,16, e agora vamos à primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 52 e 53.
Vamos incluir os 51. Primeira carta aos Coríntios, 15, 51, 52, 53. 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Aqui é uma expressão idiomática, uma expressão figurada, querendo dizer que nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Atenção no verso 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Minha pergunta a vocês: o texto que estamos lendo, ele tem alguma semelhança, ele é parecido com 1 de Tessalonicenses 4, 16 e 17, ou não tem nada parecido? Em que ele é parecido? Vamos lá, se alguém observou alguma coisa. Vou repetir a pergunta. O texto de 1 de Coríntios 15, 51, 52 e de 1 de Tessalonicenses 4, 16, 17, tem alguma coisa parecida ou não tem nada parecido? Se tem algo parecido, em que é parecido? Os mortos ouvirão a trombeta. Os mortos ouvirão a trombeta, ou seja, a ressurreição dos mortos justos. Só que em Coríntios, primeira carta aos Coríntios, diz o momento exato da ressurreição. Interessante, né, que o Espírito Santo omite o momento exato a Paulo quando ele escreve em 1 de Tessalonicenses, mas em Coríntios já dá direitinho o momento exato. E quando será esse momento? Ante a última trombeta. Pare para pensar comigo. Não é coisa da minha cabeça, não. Nós temos que analisar o texto. Se está falando última trombeta, alguém me acompanha? Isso quer dizer o quê? Que antes da última vieram outras. Sim ou não? Alguém está me acompanhando? Ou o cansaço hoje está muito violento e alguns estão meio viajando para ali e para cá. É normal, né? Quinta-feira tem cara de, às vezes tem cara de sexta. O povo está com a vontade de uma cama, um banho, uma caminha, depois de uma chuva como bateu hoje aqui aí em Tampa, só não sei aí no norte. Mas vamos lá. Você está falando de última trombeta? Então, antes da última vieram outras. Dentro da escatologia, o que nos lembra trombeta? Tem algum fato na escatologia que fala sobre trombetas? Ou não? Tem. Vamos 7 estudar trombetas. ainda. As 7 trombetas, que elas são parte da primeira parte da tribulação. Guarde isso. As 7 trombetas, elas serão tocadas na primeira parte da tribulação. Vamos começar a ligar uma coisa com a outra? Se essa última trombeta é a 7ª, e tudo indica que sim, não é coisa da minha cabeça não, irmãos. Não estamos ligando os textos. Alguém está me acompanhando? Estamos fazendo conexão dos textos. Se esta última trombeta é de fato a 7ª trombeta do conjunto de 7 que serão tocadas na primeira parte da tribulação, então isso quer dizer que o arrebatamento da igreja e a ressurreição dos mortos, na ordem, ressurreição dos mortos justos e o arrebatamento da igreja se dará no toque da 7ª trombeta. Mas peraí, mas essas trombetas estarão na primeira parte da tribulação? Sim. Agora, um detalhe que poucos conhecem, ou poucos entendem, ou poucos enxergam, ou poucos sabem. É interessante isso aqui, ó. Depois, se você quiser, pode conferir. O texto grego dá uma ideia de selos e trombetas funcionando de forma alternada. Ainda que quando você lê, dá a ideia de uma sequência. Como, por exemplo, primeiro vão se abrir 7 selos. Depois vão ser tocadas 7 trombetas. O texto dá esta ideia, olhando por cima. Mas o texto em grego não. O texto em grego sugere a ideia de alternância. Como, por exemplo, para um selo,
um toque de uma trombeta. Para o segundo selo, se tocaria a segunda trombeta, ainda que o texto em português não nos diz isso, mas o texto em grego sugere. É bem interessante isso. O texto em grego, se alguém tiver oportunidade de pegar o texto em grego e tentar lê-lo, não é? Você vai ver essa alternância, a diferença do derramamento das 7 taças da ira de Deus na segunda parte da tribulação, ou na grande tribulação, que aí sim vão ser sequenciais. Derramamento da primeira, da segunda, da terceira, da quarta, da quinta, da sexta e da 7ª taça. Aí vão ser sequenciais. A diferença que estamos aqui falando sobre a questão de trombetas e selos. Olha que interessante. Então, selos e trombetas serão eventos da primeira parte da tribulação. Ah, pastor, então a gente vai entrar na tribulação. Não, 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 não. A igreja não vai passar pela tribulação, mas a igreja participará dos primeiros momentos da tribulação. Vou dar um exemplo aqui. Está para acontecer em algum momento. Eu não posso dizer quando, não tem como, é impossível. Mas do jeito que a gente está vendo o desenrolar dos fatos, como essa situação no Oriente Médio, irmãos, ó, fiquem de olho, olha o que está acontecendo em Israel. A situação está ficando cada vez pior e vai piorar numa proporção insuportabilíssima, a ponto de todas as nações do planeta darem as costas a Israel. Os Estados Unidos vai quebrar relações diplomáticas com Israel, isso não é coisa da minha cabeça, esse é o trafegar normal, não é, da história profética. Israel vai ficar isolado no planeta Terra, vai se exigir um imediato acordo de paz forçado, né? Porque estão volta e meia pressionando a Israel, a Netanyahu, temos que ter um acordo de paz, temos que ter um acordo de paz. Netanyahu não vai abrir mão de fazer um acordo de paz, porque Israel está sendo pesadamente atacado. A mídia está sendo manipulada para colocar Israel como vilão da história. Preste atenção, irmãos, o que está acontecendo? A mídia está sendo manipulada para colocar Israel como vilão da história. Agora, poucos dias atrás, Israel eliminou o cabeça do Hamas. Quem está sabendo disso? Quem está sabendo disso? Eliminou. Bum! Acabou. Sabe o que está acontecendo agora? Nesse exato momento, o Irã está se preparando para lançar uma pesadíssima retaliação contra Israel. Irmãos, o negócio vai ficar feio, já está feio. É questão de poucos dias. Vão ocorrer fatos que nós vamos ficar assim, ó, de boca aberta, mas vai se levantar um clamor, já está se levantando um clamor. Primeiro, de um cessar-fogo, de um acordo de paz entre Israel, Hamas e Hezbollah. Segundo, já está se levantando um clamor de um acordo de paz definitivo entre árabes e israelenses. Terceiro, já está se ventilando o levantamento do terceiro templo em Jerusalém. Já está tudo preparado. Alô? Já está tudo preparado. As vacas vermelhas, os animais que vão ser sacrificados no altar do holocausto, o altar do holocausto, o altar do incenso, os sacerdotes, as trombetas, está tudinho preparado. Como é que eu sei isso? Eu estou acompanhando já há anos uma associação chamada The Temple Institute. Está na internet. Nos slides está ali. www.templeinstitute.org. Ali você vai ver todos os detalhes da preparação do terceiro templo. Estão esperando só uma ordem para que o templo seja levantado. Sabe qual vai ser essa ordem? A ordem de um acordo de paz entre árabes e israelenses para a ocupação do terceiro templo, aonde? No Monte do Templo. Que isso? Monte do Templo é o local aonde está construída uma mesquita de cúpula dourada, território islâmico, território muçulmano. Essa mesquita de cúpula dourada é chamada Domo da Rocha, ou a Mesquita de Omar. E do ladinho tem um terrenão enorme em aberto. E ali vai ser construído o templo judaico. Como é que eu sei isso? Livro do profeta Ezequiel, livro do profeta Jeremias, livro do profeta Zacarias, falam isso em riqueza de detalhes e nós vamos estudar no transcurso
nas nossas aulas. Já foi lançado em 2014 um mapa, um plano, uma planta pelos judeus messiânicos da reconstrução do novo templo de Salomão, que é o que será o templo do anticristo. E coloca-se um mapinha, né, uma planta mostrando o templo ao lado da mesquita de Omar, ou do Domo da Rocha. Irmãos, vai haver um dia, não sei quando vai ser, mas vai ser breve, que eu e você vamos acordar de manhã com a seguinte notícia: acordo de paz entre árabes e israelenses. E aí vai ter um camarada, vai ter um indivíduo lá fazendo shake hands, né? Com as mãos dos árabes e dos israelenses. Quem é esse camarada? O anticristo. Hã? E ele já está trabalhando a todo vapor, a todo gás. Está lá dentro da União Europeia. Quem é ele, pastor? Não vou te dizer. E tem duas pessoas que ao longo de 38 anos eu estou observando, que são as duas únicas pessoas, os dois únicos candidatos prováveis e que se encaixam no perfil bíblico de ser o anticristo. Qual é o perfil bíblico do anticristo? Eu tenho me cansado ultimamente de ouvir cada loucura, né? Como, por exemplo, Pelé foi ventilado como ser o anticristo, o Papa João Paulo II foi ventilado como ser o anticristo, Emmanuel Macron foi ventilado como ser o anticristo, o rei Charles III do Reino Unido foi ventilado como sendo o anticristo, Elon Musk foi ventilado como sendo o anticristo. Gente, a lista é de doido, é para coisa absurda, é para coisa, com todo respeito, é para pancada, é coisa para enlouquecer. Mas o que diz a Bíblia sobre o verdadeiro perfil do anticristo? Primeiro, ele será um homossexual. Daniel capítulo 11, versículo 37. Segundo, ele será oriundo da tribo de Dan. De acordo com Gênesis 49, 16, 17. Terceiro, ele terá ligação com um dos 4 generais de Alexandre o Grande. Epa, pastor, agora eu escorreguei na maionese. O que tem a ver Alexandre o Grande com o anticristo? Nós vamos estudar Daniel capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 11. Aí nós vamos descobrir sobre um bode. Daniel tem uma visão de um bode. Alguém se lembra dessa visão que Daniel teve? Daniel teve uma visão de um bode. Esse bode aparecia com 4 chifres. Lembram-se disso? 4 chifres, 4. E curioso que daqueles 4 chifres, um se levanta no meio dos 4. O que é isso? O bode é Alexandre o Grande, cabeça do Império Macedônico ou do Império Grego. Os 4 chifres na cabeça do bode são os 4 generais de Alexandre o Grande. Não é interpretação minha, não. Isso é escatologia. A escatologia ela tem que ser... Você tem que entender os códigos de interpretação pela hermenêutica e pela exegese. São os 4 generais de Alexandre o Grande. Por que 4 generais? Porque Alexandre o Grande morreu sem deixar herdeiros legítimos. Ele teve muitos filhos bastardos, mas não teve um herdeiro legítimo. Então, o império dele foi quebrado, repartido entre 4. Quem foram eles? Cassandro, Ptolomeu, Lisímaco e Seleucido. Tá lá nos gráficos, está nos slides, está lá direitinho o nome dos 4. Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Mas dos 4, que é o símbolo dos 4 chifres, um chifre se levanta no meio dos demais. Quem é esse chifre? Seleuco. De Seleuco vem a descendência do anticristo, que passa por um rei no ano de 164 depois de Cristo, chamado Antíoco IV Epífanes, ou Epifânio. Ele foi um rei de origem síria. E este rei fez um acordo de paz para que os judeus pudessem adorar a Deus livremente, mas depois de um tempo ele quebrou esse acordo. E a maneira como ele quebrou, ele pega uma porca, entra no Santo dos Santos e sacrifica em cima da tampa da Arca da Aliança, profanando. Em seguida ele manda construir uma imagem de Zeus Apolion com o rosto dele próprio e exige com que todos os judeus adorem aquela imagem. É igualzinho o que o anticristo vai fazer na segunda
parte da tribulação. E quando, então, ele se manifestar com este acordo de paz, e eu já estou prestes a terminar, porque faltam 5 minutos, que vai acontecer o arrebatamento da igreja, é uma questão de provavelmente dias ou semanas. Mas a igreja não passa, a igreja não experimenta a grande tribulação. A igreja vai assistir de camarote a chegada do anticristo, porque o anticristo ele vai mostrar o seu governo feroz, o seu governo selvagem, exatamente 3 anos e meio depois. Nos primeiros 3 anos e meio, ele vai ser um diplomata número 1. Ele vai trazer paz, vai trazer concórdia, vai acabar com essa guerra entre Rússia e Ucrânia. Na verdade, a Rússia vai ser eliminada na batalha de Gog e Magog. Então, todas essas turbulências que estão ocorrendo no mundo, ele vai conseguir apaziguá-las, menos com a Rússia e a Ucrânia, porque Deus vai se encarregar de eliminar a própria Rússia na batalha de Gog e Magog. A guerra entre Rússia e Ucrânia, se você não sabe, é a porta de entrada que vai levar à destruição breve da Rússia, porque a Rússia ela não vai ficar só com a invasão da Ucrânia, é somente uma porta de entrada, que o objetivo da Rússia é invadir a Israel para roubar as suas riquezas minerais, que são de bilhões de dólares, e elas estão enterradas no leito do Mar Morto. Vamos a 4 minutos de terminar. Alguma abordagem, pergunta ou dúvida? Eu sei que é só a introdução, irmãos. Nós estamos falando sobre o arrebatamento da igreja. O negócio vai esquentar muito. Vai esquentar muito. Pelo pastor Jurandir, abrindo o seu áudio e fazendo aí a sua abordagem. Pastor, só uma consideração. De fato, com a morte desse terrorista, que era líder, que foi assassinado por Israel, o senhor precisa ver a forma como eles... eu vi alguns noticiários, eu li na IDF, porque eu acompanho no Twitter eles, e quando eu ouvi a Globo News falando dele, dizendo que ele era um avô muito querido, que tinha perdido os filhos, os netos, ele era um embaixador do Hamas, que ele era uma pessoa que estava aposentada, retirada, quase colocaram uma auréola dizendo, olha, era um pobre velhinho que foi morto pelos judeus, de fato, como o senhor diz, e sutilmente se coloca uma capa, né, de santidade nos inimigos, e Israel passa por o pior dos assassinos. Dos vilões, né? Israel está sendo colocado como um vilão nessa história terrível. Irmãos, somente quem não conhece uma base desse livro, que não está enxergando o que nós estamos vivendo. Além do pastor Jurandir, algum aluno gostaria de fazer alguma abordagem, alguma colocação? Além do William também, que já fez a sua abordagem, a sua colocação. Não sei se eu consegui satisfazer a sua dúvida. Se de repente continua, a gente tem ainda 14 aulas pela frente para enxugar todas as dúvidas. Temos 14, vocês estão tendo que me aguentar por 14 semanas. Peço misericórdia, né? Às vezes eu me pergunto, será que a irmã Fabiana vai me aguentar segunda e quinta? Jesus dá graça à tua filha. Que daqui a pouco a cabeça da irmã Fabiana vai fazer assim... Mas qualquer coisa, vocês ajudem a irmã Fabiana. Socorro a irmã Fabiana, que de todos aqui que vai ficar com a cabeça bem grande é a Fabiana. Irmã Ednilson, solta aí a sua colocação, dúvida ou abordagem. Os que ficaram para a grande tribulação, alguns deles têm a possibilidade de ser salvos? Sim, sem dúvida. Vou entrar em Apocalipse capítulo 20. Vamos lá, Apocalipse capítulo 20. Opa! Só que essa possibilidade vai ser bem apertada. Já quero adiantar. Se alguém tem planos de ficar para a tribulação, olha, você vai ser salvo, mas a possibilidade vai ser bem apertada. Muito apertada. Apertadinha. Antigamente a gente, só um comentário aqui, antigamente a gente Sim. tinha, sei, anos 90, sei lá, teve uma turma que gravou um videocassete falando assim, olha, se você viu o arrebatamento ou se sumiu muita gente e tal, você ficou, siga as seguintes instruções, né? Continua assistindo o vídeo, dando as instruções pro pessoal que ficasse para a grande tribulação. É o kit pós-arrebatamento. Isso. É o kit pós-arrebatamento. Você não subiu na primeira, vai subir na segunda, mas só que tem uma diferença. Agora, o Espírito Santo é derramado abundantemente. Estamos na dispensação da graça. Agora o Espírito Santo mora, reside, habita dentro de nós.
Só que depois do arrebatamento, alô, outra coisa que então vamos desmistificar, isso vai ser na próxima aula. O Espírito Santo não vai ser retirado da terra. E muita gente inventa pregando, ensinando. Não, o Espírito Santo vai ser retirado da terra. Aonde está escrito isso na Bíblia, irmãos? Apocalipse capítulo 7, capítulo 14, ensina com todas as letras que vai ter salvação na tribulação, porém com uma atuação diferente do Espírito Santo. O Espírito Santo, no período da tribulação, não vai residir dentro do homem. Ele vai estar ao redor do homem, caminhando sobre o homem, vai estar visitando, como era nos tempos do Antigo Testamento, mas habitar, não. Hoje ele habita. Então, a salvação hoje ela é muito mais ampla do que vai ser no período da tribulação. Ali vai ser bem apertadinho. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram, em outra tradução, não ressuscitaram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Quem são estes? Os mártires da tribulação. Um grupo enorme de gente vai estar na tribulação, cristãos que não subiram, vai ter gente que vai se converter na tribulação. Tanto os que ficaram como os que se converteram vão sofrer uma duríssima perseguição pelo anticristo. Eles vão ser pressionados a receberem a marca da besta. Vamos falar isso mais adiante. Mas muitos não vão receber a marca. E os que não receberem a marca, não adorarem a besta, esses vão ser mortos. De que forma? Serão degolados. O texto grego fala de uma palavra grega chamada hairatanos, que a raiz é da palavra haira. Haira é uma espada curva. Então, hairatanos quer dizer aqueles que usam a espada curva para cortar a cabeça. Então, qual é a nação, qual é o povo do mundo que usa uma espada curva? Os islâmicos, os muçulmanos, ou é a outra parte da identidade do anticristo. Ele será um homossexual, ele será um judeu, dos dois lados, pai e mãe, será um europeu e será um islâmico. Que isso, pastor? Calma, é só a introdução. Na próxima aula eu vou descarregar, como diz o ditado, todo o rosário para você, e você vai conferir na apostila e vai conferir nos slides, porque está tudinho, e nos mínimos detalhes, tanto na apostila como nos slides. Por isso eu recomendo, comece a ler a apostila e comece devagarzinho, já respondendo as perguntas do questionário. 2 minutos e terminamos, porque já estouramos 3 minutos no horário. Alguma outra pergunta, alguma outra abordagem? Faça agora ou fique quietinho até a próxima aula. Você tem 2 minutos. Alguma pergunta a mais, além do nosso irmão Ednilson? Não sei se eu consegui explicar ao irmão Ednilson, senão eu vou estender mais essa resposta na próxima aula, porque vai se encaixar direitinho com a sequência, que nós vamos trabalhar com a sequência dos slides, que a sequência dos slides ela está bem melhor coordenada, porque da apostila está muito ampla, como já falei. Não vou usar a apostila para ler no transcurso das nossas aulas. A apostila ela é a bússola do conteúdo que nós vamos trabalhar e explorar. 1 minuto. Alguma dúvida, pergunta? Pastor, Sim. eu só queria falar também a respeito da posição do Brasil em relação aos árabes, porque o Brasil está tendo uma posição a favor, né, dos árabes. Isso Tenho acompanhado, tenho me preocupado demais com isso, tenho estado angustiado. Estava na posse do presidente iraniano, né? Do lado dos comandantes do Hezbollah, comandante do Hamas. A coisa está estranha. Alguém está percebendo, irmãos, o posicionamento do Brasil? Alguém está percebendo? Ou só o Josevaldo e eu que estamos nessa história? Não, o pastor Jurandir está percebendo. Irmãos, está ficando uma coisa estranha. Que Deus tenha misericórdia do nosso país.
Abençoarei aqueles que te abençoarem, mas amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Então, irmãos, vamos levantar o clamor pelo nosso Brasil, pelas autoridades brasileiras, que elas estão tomando um posicionamento perigosíssimo. Quando eu falo perigosíssimo, estão se inclinando em favor dos árabes e, consequentemente, vão colocar-se contra a nação de Israel. Já existe uma animosidade, uma rivalidade do governo brasileiro com a nação de Israel. Se você não sabe, entre a fundo, comece a pesquisar. O Brasil pode, em qualquer momento, Deus tenha misericórdia, quebrar as relações diplomáticas com a nação de Israel. Aí o negócio vai ficar horrível para o nosso país. Já está difícil, já está complicado, só bastava essa gota d'água para piorar mais a situação. Que Deus tenha misericórdia da nação brasileira e, sobretudo, das autoridades, que estão muito inclinadas para a autoridade palestina e para os árabes. Uma última pergunta, ou abordagem, ou colocação, para nós terminarmos. Ninguém mais? Ninguém tem mais uma abordagem, dúvida, colocação? Minha sugestão: dúvidas que você eventualmente teve nesta aula, anote-as em uma folha de papel e você, na próxima aula, eu vou abrir um espaço para você fazer as perguntas, porque não pode ficar nenhum tipo de dúvida. O aluno não pode, de forma nenhuma. Talvez num seminário de escatologia na igreja é mais complicado, né? Não tem espaço de tempo suficiente, mas aqui esse é o momento. Essa é a razão das nossas aulas, né? Para tirarmos todas as dúvidas possíveis. Então, se nessa aula você ainda está com dúvidas ou ficou com dúvidas, anote-as todas em uma folhinha de papel. Nós vamos abrir um espaço de 15 a 20 minutos e vamos, com carinho, nos esforçar para responder à luz da Bíblia todas as suas dúvidas ou perguntas. Outros, sim, repito, e motivo a vocês a começarem a ler a apostila e já devagarzinho começarem a responderem as perguntas do questionário. Não deixa para o último dia para não causar uma confusão generalizada. E aí fica complicado. Meus irmãos, para a introdução de escatologia, deu para enxergar alguma coisa importante da parte de Deus ou não? Deu para sentir alguma coisa? É só um filete, é só uma gotinha. Vai correr muita água debaixo dessa ponte, irmãos. Ih, vai correr água, vai correr fogo, vai correr labareda, vai correr tudo que você imaginar. A nossa fé vai ser sacudida. Se você não sair depois dessas 15 aulas suficientemente convertido, eu vou fazer uma oração, e pastor Jurandir, Senhor, prepara e leva. Prepara e leva. Depois de 15 aulas de escatologia, se você não tiver convertido, ó, eu e o pastor Jurandir vamos levantar as mãos e orar. Senhor, prepara e leva, porque não tem mais jeito. A minha oração é que você, em 15 aulas de escatologia, seja sacudido, impactado, abalado pela presença da palavra de Deus e do seu Santo Espírito. Gente, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pelo esforço que cada um de vocês colocaram em estarem aqui. Pastor Jurandir, deixa Deus usar o senhor, tá? Deixa Deus usar o senhor. Grita, dá uma de profeta Isaías, Abacuque, Zacarias, tudo junto. Dá uma de João Batista, anuncia, não é? Que estamos deixando em aberto, né, para todos que quiserem participar, né, contanto que, obviamente, nos falem para que possamos matriculá-los, fazerem o devido pagamento e aí trabalharmos com o envio do material para os alunos interessados. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus? Vamos pedir nossa irmã Fabiana, né, que é a nossa aluna que vai sair daqui com a cabeça desse tamanho, né? Porque ela está se enchendo de bacharel em teologia, está se enchendo de escatologia. Meu Deus, então a irmã Fabiana aqui vai sair saciada, recheada, né? Que Deus dê a graça para nossa irmã. Nossa irmã Fabiana, então, estará abrindo o seu áudio e nos despedindo com uma palavra de oração. Vejo vocês, permitindo Deus, próxima quinta, dia 8 de agosto, e vamos estar orando, né? Se é a vontade de Deus, vamos ter mais alunos, né? Pelo menos para essa matéria que vai trazer, queremos um grande despertamento da parte de Deus. Irmã Fabiana, agradecendo e orando ao Senhor pela aula de hoje. Amém. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer, Aleluia. Senhor, por esta noite, por essa aula de escatologia, Pai. Queremos te louvar e te agradecer, Senhor,
porque o Senhor tem trazido revelação, Senhor, para o teu servo, para Oh, nos Deus. abençoar, ó Pai. Muito obrigada, Pai. Continue capacitando o teu filho, Senhor, de uma maneira especial. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que é o nosso guia. Nós te louvamos. Obrigado pelo teu Espírito Santo, Senhor, que habita em nós, ó Pai, Aleluia, Deus. que nos guia, que nos orienta, que nos prepara, Senhor, como noiva para encontrarmos contigo. Senhor, que o Senhor possa nos capacitar, abrir o nosso entendimento, Senhor, e nos trabalhar na nossa vida de uma maneira sobrenatural, ó Deus, Sim, para que a Senhor. gente possa, Pai, se encontrar preparado para esse grande dia. Nós te Aleluia. pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor segure na nossa mão, nos guie e nos oriente. Muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por essa semana, Senhor. Muito obrigado pelo teu cuidado, ó Pai. Em tudo nós te louvamos e te damos graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso lema para fechar tudo: seriedade, Seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. disciplina, Eita, irmão Ednilson está com gás hoje. Vamos lá. Seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina, disciplina, seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. disciplina. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. e eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. e eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. e eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Ó, desse tamanho no coração de vocês. Bom descanso, boa quinta, boa semana. Vejo vocês próxima quinta, dia 8, se Jesus não voltar. Se voltar, acabou o curso. Acabou o curso. Mas se não voltar, estamos aqui grudadinhos, juntinhos, pegadinhos uns aos outros. Muito obrigado. Deus nos abençoe. A paz do Senhor. Maranata. Isso aí, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Até a próxima quinta, dia 8, se Deus quiser. Bom descanso. A paz do Senhor a todos.